Então vamos falar agora alguma coisinha sobre o elemento carbono, né? O carbono é o cara da química orgânica, o carbono é a grande personagem da química orgânica, né? A química do carbono. Então algumas coisinhas sobre o carbono. Lembrando que o carbono é um elemento de número atômico 6, né? Que lá na tabela periódica fica no grupo 4A, ou grupo 14, como queiram, né? Porque a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Então aqui na camada de valência dele nós temos 4 elétrons, né? Na última camada, 2 no subnível S, 2 no subnível P. Tá? Então 2 mais 2, 4. A família 4A é o grupo 14 ali da tabela periódica. Importante. Tá? A gente vai ver aqui por que o carbono é o cara da química orgânica. E para isso, nós vamos falar aqui sobre os chamados postulados de Kekulé. Né? Kekulé foi um dos grandes estudiosos nesse início aí da química orgânica também. Muita coisa foi apontada por ele. Tá? Então, postulados são algumas afirmações, né, que são aceitas como verdade, apesar de não terem a devida comprovação científica, né, diferente de uma lei científica. O primeiro postulado de Kekulé, eu diria assim, é o beabá da química orgânica. Isso todo aluno sabe. Né? O carbono é tetravalente, ou seja, o carbono é capaz de fazer 4 ligações covalentes. Isso, inclusive, é um dos fatores, né, para responder por que o carbono. Tá? A gente vai verificar, vai respondendo essa pergunta aí ao longo dos postulados. Então, se o carbono é tetravalente, ele é capaz de fazer 4 ligações covalentes. Podem ser as 4 ligações simples, podem ser uma dupla e 2 simples, podem ser 2 ligações duplas ou ainda uma simples e uma tripla. Isso é um cuidado que você, estudante de química orgânica, tem que ter sempre. Acho que todo mundo que já estudou química orgânica ou que está estudando agora, está no início, sabe. Na hora de desenhar essas moleculinhas aí do carbono, a gente está sempre atento a isso. Escrever carbono com 3 ligações ou com 5, está errado. O carbono é sempre tetravalente. Tudo bem? Então fiquem espertos para isso, porque isso pode até parecer algo muito simples, muito banal, muito bobo, mas não é um erro bobo. Para vocês terem uma ideia, às vezes um erro de digitação desse anula a questão. Só para vocês verem como, né, um erro desse tem peso. Então não vacilem para isso, estejam sempre se corrigindo, se policiando, tendo cuidado de verificar direitinho, porque isso não é um erro bobo, não. Tudo bem? Sim, mas aí alguém poderia questionar, né? Mas por que o carbono é tetravalente? O que explica essa tetravalência do carbono? Tá? Inclusive, gente, essa pergunta faz muito sentido. Se vocês se lembrarem lá do estudo das ligações covalentes, um átomo faz tantas ligações covalentes quanto forem seus elétrons desemparelhados. Tá? Porque ligação covalente é emparelhamento de elétrons. Depois a gente vai ver isso com mais calma, vai revisar isso lá na química geral. Tá? Mas se eu pegar, olha, essa é a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Isso aqui é a distribuição dele no estado fundamental. Tá? Se eu pegar aqui, olha, os elétrons da camada de valência do carbono, é a última camada do carbono, e distribuir isso nos orbitais, o subnível S tem apenas um orbital, e esse aqui está completo com os 2 elétrons. O subnível P são 3 orbitais, Px, Py e Pz. Tem um elétron no Px, tem um no Py, o Pz está vazio. Esse é o chamado estado fundamental do carbono. Olha como essa pergunta faz sentido. Para aí. O carbono, no seu estado fundamental, só tem 2 elétrons desemparelhados. Se ele tem apenas 2 elétrons desemparelhados, como é que ele é tetravalente? Pela lógica, ele deveria ser bivalente. Não é? Faz sentido essa pergunta? Faz. É o que a gente vai explicar aqui. O carbono é tetravalente. E qual a justificativa, qual a explicação para isso, gente? É a hibridização. Tá? Hibridização ou hibridação, é a mesma coisa. Tá? O carbono só é tetravalente por conta da hibridização que ocorre lá nos orbitais deles. E só isso, para vocês terem uma ideia, foi questão de provas por aí, tá, turma? É claro, raciocinando pelo absurdo, né? Caso não houvesse o fenômeno da hibridização, o carbono seria bivalente. Isso é verdade. Tá? Mas vamos aqui. O carbono é sim tetravalente. Tá? Mas por quê? Porque ele faz hibridização. Deixa eu explicar então um pouquinho para vocês aqui a hibridização do carbono ou hibridação. Tá? Eu posso falar hibridação ou hibridização, que
que é a mesma coisa. Tá? Hibridizar significa juntar, significa misturar. E o produto dessa mistura ele é diferente dos puros iniciais. O híbrido é diferente dos puros. Tá? Hibridização não é um termo técnico de química, não, tá, gente? Se eu misturar uma tinta amarela com uma tinta vermelha, nós vamos obter uma cor laranja. Laranja não é amarelo, laranja não é vermelho, é uma outra cor. Eu posso dizer que o laranja é um híbrido de amarelo com vermelho. Entenderam? Não é nenhuma nem outra, apesar de ter vindo da mistura. Isso é muito comum, hibridização em biologia, né? Vocês que estudam biologia, estudam genética, o hibridismo acontece bastante. Hibridismo é hibridização, gente. Tá? Então, acontece inclusive naturalmente por aí. Se eu tenho duas raças de cachorro, pastor alemão puro, doberman puro, e há um cruzamento entre eles, o filhote não é nem pastor alemão, nem doberman. Ele acaba guardando característica dos dois. O termo cientificamente correto ele seria um híbrido. Isso é hibridização. Tá? Quando a gente vem para orbitais, acontece orbitais híbridos. O que é hibridização sp3? O que é hibridização sp2, sp? Hibridização é junção. Hibridização de orbitais é a junção, é a fusão de orbitais puros formando orbitais híbridos. Só que esses orbitais híbridos são diferentes dos puros iniciais. Diferentes em termos de energia, tá, turma? Está aqui a energia do orbital S, está bem aqui a energia do orbital P. Na hora da hibridização, é como se o S subisse e o P descesse para eu ter ali uma energia intermediária. O híbrido é diferente dos puros iniciais. Tudo bem? Lá em Química Geral, nós ainda vamos ter aula especificamente de hibridização e lá a gente é até mais generalista. Aqui eu estou falando especificamente da hibridização do carbono. Estou sendo um pouquinho detalhista nisso aqui para valorizar um pouquinho aí, né, para a galera do terceiro ano que estuda isso aqui, mas lembrando que já viu no primeiro ano também. Tudo bem? Então esse é o chamado estado fundamental do carbono, como ele é. Vai acontecer o seguinte, vai sair um elétron bem aqui do S e vai lá para o orbital PZ. Agora ficou assim, ó. O subnível S com um orbital, o subnível P com 3. Um S2, não mexemos, 2S1, 2P, 3. Esse é o chamado estado ativado, estado excitado do carbono. E é a partir daí que se formam, né, os estados híbridos. O carbono tem 3 tipos de hibridização. sp3, sp2, sp. Vamos ver cada um deles. Olha, se eu juntar, se eu fundir, se eu misturar, se eu hibridizar esses 4 orbitais, aí eu vou estar formando 4 novos orbitais híbridos do tipo sp3. Vejam que eu juntei um S com 3 P's, por isso que ficou sp3. Certo? Agora eu passei a ter 4 novos orbitais híbridos do tipo sp3. O orbital sp3 ele não é nem S nem P, é sp3. Certo? Não é S nem P, é sp3, é um híbrido, é um orbital híbrido. Agora que o carbono tem 4 elétrons desemparelhados, aí então ele pode fazer suas 4 ligações simples. E quando é que isso acontece? Quando o carbono faz as 4 ligações simples. Por exemplo, aqui na molécula do metano. Tá? Aqui nessa molécula, o carbono tem hibridização sp3. Certo? E aí, quando ele faz hibridização sp3, o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Toda vez que o carbono tiver 4 ligações simples, a hibridização é sp3, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. E a geometria é tetraédrica. Gente, o ângulo entre essas ligaçõezinhas do carbono aqui é que é de 109 graus e 28 minutos. Aproximadamente 109 graus e meio. Tá? Então aqui é 109,28, aqui também, aqui também, aqui também. Se a gente fosse unir esses átomos de hidrogênio como se fossem vértices numa figura espacial, essa figura seria um tetraedro. Por isso que a geometria dele é tetraédrica. Tudo bem? Então toda vez que o carbono tiver hibridização sp3, ele fará 4 ligações simples. Né? E a gente diz que 4 ligações simples são 4 ligações sigmas. A gente já mostra a diferença da sigma para π aqui, para ficar melhor. Tudo bem? Muito bem. Mas também poderia ter acontecido, gente, de juntar, de hibridizar, de fundir somente um orbital S com 2 orbitais P.
Aí, nesse caso, eu não teria sp3, eu teria a hibridização sp2, certo? sp2, sp2, sp2. Rogério, e o que aconteceu com esse orbitalzinho aqui, com esse elétron do orbital P, que não se hibridizou? Ele continua sendo P, normalmente. Aqui eu tenho 3 orbitais híbridos do tipo sp2 e tem um orbital P puro. O termo P puro é o P normal. Não tem lá na, voltando para o exemplo dos cachorros, não tem o pastor alemão puro? Não tem o Doberman puro? Mas por que eu estou dizendo que o meu pastor alemão é puro? Né? Porque ele nunca se misturou com outra raça. Ele não é um híbrido. Ele não se hibridizou. No pedigree dele é só pastor alemão com pastor alemão o tempo todo. Entenderam? Puro. Esse orbital P bem aqui, que seria o orbital PZ, ele não se misturou. Ele não se hibridizou. Então ele continua um orbital P puro. Os outros se hibridizaram. Então deixaram de ser orbital P e passaram a ser sp2. Entenderam? Toda vez que nós tivermos essa hibridização do tipo sp2, tá? Tivemos essa hibridização sp2, o carbono vai estar, no caso do carbono, falando só do carbono, o carbono vai ter 2 ligações simples e uma ligação dupla. 2 ligações simples e uma ligação dupla. Por exemplo, aqui na molécula do eteno, tá? Aqui são 2 carbonos. Cada um deles tem uma ligação dupla e 2 simples. Então, a hibridização de cada um desses carbonos é sp2, tá? A hibridização desse carbono aqui é sp2, a hibridização desse carbono aqui é sp2. Quando a hibridização é sp2, o ângulo entre as ligações é de 120 graus. E a geometria é um triângulo. Essa expressão trigonal plana significa triangular. É um triângulo equilátero, tá? Então é como se cada carbono desse, gente, aqui, estivesse bem no meio, no centro de um triângulo equilátero, certo? Então a ligação aqui, esse ângulo aqui é de 120 graus, aqui também 120 graus, aqui também 120 graus, certo? Quando toda vez que o carbono fizer 2 ligações duplas, a hibridização é sp2, o ângulo entre as ligações de 120 graus, a geometria é trigonal plana. Tudo bem? A gente já volta ao exemplo sp2. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, tá? Vamos mostrar como acontece a hibridização sp do carbono. Acho que aí vocês já estão mais ou menos entendendo, né? Vê que antes eu misturei, ó. Eu misturei 4 orbitais. Um S e 3 P's. Fiz o sp3 aqui com o pincel azul. Depois eu peguei o pincel vermelho, juntei um S com 2 P's. Fiz o sp2, sobrou um P puro. Pois agora, gente, eu vou misturar um orbital S com apenas um orbital P. Acompanhe aqui o pincel preto, tá? E se eu fizer a junção de um orbital S com um orbital P, aí eu vou ter a hibridização do tipo sp. Um S com um P, sp. Nós temos um S e 3 P's. 4 orbitais híbridos. Eu juntei um S com um P. Sobraram, portanto, 2 orbitais P puros. 2 orbitais sem hibridizar. Tá? Então, agora que nós temos 2 orbitais híbridos, o carbono pode fazer suas 2 ligaçõezinhas sigmas. As outras 2 são pi. A gente vai já entrar nesse detalhe de sigma e pi agora. Deixa eu só reforçar isso aqui para a gente finalizar essa explicação aqui. Ó, quando é que o carbono tem hibridização sp? Quando ele tiver 2 ligações duplas, ou então uma simples e uma tripla. Certo? Toda vez que o carbono tiver ou 2 ligações duplas, ou então uma simples e uma tripla, como é o caso aqui do etino, a hibridização de cada carbono desse é sp. E o ângulo entre essas ligações, gente, é um ângulo raso, né? É uma reta, é 180 graus. Por isso que a geometria é linear. O que significa dizer geometria linear? O que significa dizer geometria linear? Uma reta. A geometria é uma reta. Tudo bem? Então é isso. Então o carbono fazendo 2 duplas ou uma simples e uma tripla, a hibridização é sp. O ângulo é de 180 graus. A geometria é linear. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui uma outra linha desse raciocínio para aproveitar aqui e explicar para vocês. Ó, toda
Toda vez que nós temos uma ligação simples, eu tenho uma ligação sigma, certo? Então aqui são 4 sigmas. Isso aqui é uma ligação sigma, isso aqui é uma ligação sigma. Numa ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma π, certo? Aqui é uma sigma e uma π, aqui é uma sigma e uma π. Aqui é uma ligação simples, é uma ligação sigma. Numa ligação tripla, nós temos uma sigma e 2 π, certo? Então percebam, gente, que tanto faz ser simples, dupla ou tripla, somente uma é sigma. Somente uma é sigma. Tu pode até lembrar assim, depois na química geral a gente vai ver por quê. Somente a primeira é sigma. Se houver mais, é π. Ligação simples, só houve uma, só a primeira é sigma. Numa ligação dupla, são duas, mas somente a primeira é sigma, então essa outra é π. Numa ligação tripla, são 3, mas somente a primeira é sigma, portanto são 2 π. Tudo bem? Tanto faz simples, dupla ou tripla, somente uma é sigma. O resto, se houver, é π. Viu como é fácil? E para tentar resumir isso aqui de uma maneira mais simples para vocês, basta dizer o seguinte, gente. Olha como é fácil lembrar de hibridização. O número de orbitais que se juntam é o número de orbitais híbridos formados. Eu misturei um S com 3 P's, 4. Então a hibridização, né? Então eu formei 4 orbitais híbridos. Os tipos de orbitais que juntam me dizem o tipo de hibridização. Se eu misturei um S com 3 P's, essa hibridização é do tipo sp3, certo? E com os orbitais híbridos só se formam ligações sigmas. Só formam ligações sigmas. Rogério, não entendi. E como se formam as ligações π? As ligações π são sempre feitas com orbitais p puros. Sempre com orbitais p puros, tá? Então, aqui, ó, nós temos 3 orbitais híbridos, tá? E um p puro na hibridização sp2. Olha a hibridização sp2. 1, 2, 3 sigmas. Essa π foi feita com o elétron do orbital p puro. Quando a hibridização foi sp, nós tivemos 2 orbitais híbridos e 2 p puros. Vejam que são 2 sigmas e 2 π. Aqui também 2 sigmas e 2 π. As 2 sigmas são feitas com orbitais híbridos. As 2 π são feitas com orbitais p puros. Entenderam? Então nós podemos resumir isso aqui da seguinte forma. O número de ligações sigmas me diz o número de orbitais híbridos. Pelo número de orbitais híbridos, o número de orbitais híbridos que eu falo, o número de orbitais que se hibridizaram, eu consigo predizer o tipo de hibridização. Então vejam, aqui são 4 ligações sigmas, portanto são 4 orbitais híbridos. Quem foram eles? Um S e 3 P's. Portanto a hibridização é do tipo sp3. Aqui são 3 ligações sigmas, portanto são 3 orbitais híbridos. Quem foram eles? Um S e 2 P. Por isso, hibridização do tipo sp2. E aqui, tanto faz 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, vejam que são 2 sigmas e 2 π. Tá? Então são quantas sigmas? 2. Foram quantos orbitais híbridos? 2. Então quem foram eles? Um S e um P. Por isso que a hibridização é sp3. O número de orbitais que se juntam me dizem o número de orbitais híbridos. E pelo número de orbitais híbridos, eu mato a hibridização. Só um pode ser S, o restante é P. Aí eu tenho sp3, sp2 e sp. Entenderam, gente? O carbono só é tetravalente por causa da hibridização. Certo? Caso não houvesse o fenômeno da hibridização, é claro que isso é um absurdo, né? Estou raciocinando pelo absurdo, o carbono seria bivalente. O carbono sempre faz hibridização. Ou sp3, quando são as 4 ligações simples, ou sp2, quando tem 2 duplas, né, 2 simples e uma dupla, ou sp, quando são ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla. Tudo bem?